Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu vou explicar agora a nossa folhinha de língua portuguesa de hoje, dia 2 de junho, quarta-feira, tá bom? Hoje a gente vai aprender ou recordar, quem já sabe, os sinais de pontuação. O que são sinais de pontuação? São esses sinais aqui que a gente usa nas frases. Isso mesmo. E eles servem para representar pausas, quando a gente precisa respirar para continuar falando numa frase, ou para representar as entonações na nossa voz quando a gente vai fazer a leitura, tá bom? Então, olha só. Esse daqui, vocês conhecem esse ponto? É o de interrogação. O ponto de interrogação vem no final das frases quando a gente faz uma pergunta. Então, por exemplo, se eu perguntar assim: vocês fizeram atividade hoje? Então, no final da minha frase vem o ponto de interrogação. Outra pergunta: hoje está frio? Estou fazendo uma pergunta, então eu vou usar o ponto de interrogação, que é esse aqui, tá bom? Então faça uma pergunta aí para a mamãe ou para o papai, para alguém. Quando a gente faz uma pergunta, a gente usa ponto de interrogação. Por isso que a gente faz com essa entonação na voz. Hoje nós vamos passear? Então, quando eu faço uma pergunta, a gente tem essa entonação na voz e usamos o ponto de interrogação. Esse aqui, que é um pauzinho e a bolinha embaixo, é o ponto de exclamação. Ele indica admiração, susto e outros. Então, alegria também. Então, se eu disser assim: nossa, que dia lindo! Eu estou fazendo uma exclamação, estou admirando. Então, eu vou usar esse ponto de exclamação. Se eu colocar assim: ai, que susto! Eu vou usar esse ponto no final, porque estou levando um susto. Então, essa entonação da minha voz: ai, que susto! No final da frase vem a exclamação. E a vírgula, professora? Vocês já conhecem a vírgula, ela vem no meio das frases. Ela é uma pausa ou separação de palavras numa frase, pessoal. Então, por exemplo, se eu colocar assim: eu gosto de comer macarrão. Respirei, então vou pôr uma vírgula. Arroz, feijão, vírgula de novo, e batata. Então, quando a gente dá uma respiradinha na hora da leitura ou separa as frases, a gente usa a vírgula. E o ponto final? Esse é o mais fácil, né? Esse indica o final de uma frase. Então, por exemplo, hoje eu fui trabalhar na escola. Então, eu estou dizendo que eu fui trabalhar na escola, não estou fazendo nenhuma pergunta, não estou fazendo nenhuma exclamação, nem levando um susto, nem admirando nada, só estou falando normalmente. Então, quando eu termino de falar, ponto final. Hoje eu estou gravando aula. Hoje eu vou dormir cedo. Então, ponto final vai no final da frase, tá bom? E os dois pontos, professora, um em cima do outro, significa que alguém vai falar. Quando a gente lê lá num textinho ou nos gibis as pessoas falando, quando ela vai falar, sempre tem no final da frase os dois pontos, que indica que ela vai falar. E depois vem a outra palavra que tem esse tracinho aqui, que se chama travessão, que significa que alguém está falando. Por exemplo, se está escrito assim lá no texto: e a Juliana falou, dois pontos. Aí vai ter a minha fala aqui embaixo. Nossa, que dia bonito! Então, a Juliana falou, dois pontinhos. Nossa, que dia bonito. Coloca o travessão para indicar que a Juliana está falando. Ok? Então, esses são alguns pontos, né? Alguns sinais de pontuação que a gente aprendeu. O de interrogação, que é pergunta. Exclamação, que é admiração, susto. A vírgula, que é uma pausa no meio da frase. O ponto final, os dois pontos, que é quando alguém vai falar.
e o travessão que alguém está falando, certo? Então, vamos fazer algumas atividades aqui para a gente praticar? Nós vamos relacionar os pontos com as frases. Então, aqui eu tenho, olha só, o travessão e o ponto de exclamação. Então, alguém está falando, que lindos olhos! Então, olha, tá exclamando, tá falando, olha, tá admirada com os olhos da pessoa e tá falando. Então, tem 2 pontos aqui nessa frase. Agora, aqui tem os 3 pontinhos do final, que não está aqui em cima, mas significa que a frase não terminou. O cachorro era muito... 3 pontinhos. Então, tem que continuar completando a frase. Por isso, eu tenho os 3 pontinhos. Agora, aqui embaixo. Qual é o seu nome? Ponto de interrogação. A coelha de Marina é branca. Ponto final. Comi, vírgula, balas, vírgula, doces e bombons. Ponto final. E aí? A professora perguntou. 2 pontinhos. Então, agora o que a gente vai fazer, meus amores? Nós vamos ligar os pontos com o nome. Então, olha só. Número 1. Quais dessas frases aqui tem o ponto final? Que é esse ponto aqui, né? Que indica o fim da frase. Então, vamos ver. Esse aqui tem o ponto final? Não. Esse aqui tem o ponto final? Não. Esse tem ponto final? Não. Essa frase, a coelha de Marina, tem ponto final? Tem. Então, a gente vai colocar o número 1 aqui. A gente vai relacionar. Põe o número 1. Certo? Porque o 1 está indicando que tem um ponto final. Agora aqui, comi balas, doces e bombons. Tem ponto final? Tem. Então, eu vou pôr o 1 aqui. Mas preste atenção que tem frases que vão ter 2 sinais de pontuação. Agora, vamos lá. A professora perguntou. Tem 2 pontos, então não tem um ponto final, correto? Agora, a gente vai ver aqui. 2 pontos. Quais dessas frases aqui tem os 2 pontos? A última, olha só ele aqui. A professora perguntou. Então, a gente vai pôr o número 2 aqui na frase que tem os 2 pontos. Ok? Só tem essa. Vamos para a próxima, então. Vamos ver se alguma frase tem um ponto de exclamação, quando faz uma admiração, ou leva um susto, que é esse ponto aqui. Vamos ver. Tem alguma aí com esse ponto de exclamação? Tem sim. Então, a gente vai colocar o número 3 em qual dessas frases? Na primeira. Muito bem. Número 3. Porque tem o ponto de exclamação aqui. Mas vejam, ainda tem outro sinal de pontuação aqui. Vamos lá. Agora, a gente vai ver as reticências, que são aqueles 3 pontinhos no final da frase que indicam que a frase não terminou. Algum deles tem os 3 pontinhos? Tem. A segunda frase. Então, que número a gente vai pôr? Número 4. Então, vamos escrever aí o número 4. Deixa a professora baixar aqui. Aqui. Número 4. Ok? E agora, vamos ver a vírgula, que é aquele sinal de pontuação que indica pausa, para a gente respirar. Qual será dessas frases que tem vírgula, meus amores? Qual? Essa daqui. Então, além dela ter o ponto final, ela também tem as vírgulas. Então, a gente vai pôr aqui o número 3 também, tá bom? Combinado? Vamos lá agora. O ponto de interrogação, quando a gente faz uma pergunta. Olha só, interrogação. Quando a gente faz uma pergunta, que tem alguma aí a gente fez uma pergunta, alguma frase que tem um ponto de interrogação? Tem essa daqui. Qual é o seu nome? Então, olha como a gente muda a fala. Senão eu ia falar assim: qual é seu nome?
Não, a gente tem que pronunciar corretamente, porque é uma pergunta. Qual é o seu nome? Ponto de interrogação, porque eu estou fazendo uma pergunta. Então, a gente vai colocar aí o número 6. Muito bem. O travessão, meus amores, não tem aqui. Então, é por isso que a gente não vai colocar o número. Tudo bem? Então, olha só. O número 3 tem um ponto de interrogação, exclamação. Número 4, reticências, que estão os 3 pontinhos que indicam que a frase não terminou. Número 6, aqui, ó, interrogação. Número 1, ponto final. Aqui, ó, tem o 1, que é o ponto final, e o 3, que são as vírgulas. E o último, número 2, que a gente colocou os 2 pontinhos, que a professora perguntou, então vai falar. Ok? Então, ficou assim a numeração, a relação das frases com os sinais de pontuação, tá bom? Agora, aqui embaixo, a gente vai pontuar as frases e copiar embaixo, tá bom? Então, olha só, aqui na letrinha A, vamos fazer juntos. Vejam que já está com letrinha de mão, hein? Então, copiem bonitinho aí. Vamos pontuar as frases. Que ponto será que a gente vai usar aqui? Mônica joga bola. Será que eu tô fazendo uma pergunta? Não. Eu estou fazendo uma exclamação? Não, eu estou falando normalmente. Mônica joga bola, então eu vou usar o ponto final. Agora eu vou copiar aqui embaixo. Mônica joga bola. Ponto final. Ok? Agora aqui eu tô fazendo uma pergunta. Letra B. Onde você mora? Que sinal eu uso para fazer uma pergunta? O de interrogação. Então, coloquem aí. Agora aqui eu estou surpresa. Que bolo delicioso! Quando eu expresso admiração, que pontinho a gente usa? O de exclamação. Então, que bolo delicioso! Coloque o pontinho de exclamação aí. Letra D. Na minha casa tem gato, cachorro e papagaio. Olha só, eu parei para respirar. Quando a gente para respirar, o que a gente coloca no meio da frase? A vírgula. Então, coloquem a vírgula aqui. E o que a gente coloca no final da frase quando termina? O ponto final. Então, olha, se eu não tivesse a vírgula aqui, eu ia ler assim: na minha casa tem gato, cachorro e papagaio. Tá certo? Não, porque eu tenho que parar aqui para respirar. Na minha casa tem gato, vírgula, cachorro e papagaio. Ponto final. Certo? E aí vocês copiam aqui corretamente com a letrinha cursiva, bem bonita todas as palavrinhas, certo? Então, antes de fazer essa atividade, assistam um vídeo anterior que a professora mandou sobre os sinais de pontuação. Combinado, meus amores? Então, caprichem aí, façam com atenção. Amanhã é feriado, dia 3 de junho. Então, curtam o feriado, se cuidem. Não esqueçam de usar máscara, álcool em gel e ficar em casa se for possível, tá bom, meus amores? Então, um beijo da professora, fiquem com Deus e um bom feriado.